Companheiro servidor, companheira servidora, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Sindeste TV, que é mais um produto produzido, criado pela equipe de comunicação do Sindeste para falar com a categoria. São programas especiais, como vocês já conhecem, programas especiais onde nós aqui discutimos diferentes assuntos, temas em benefício da categoria. Né? Vocês podem acompanhar esse bate-papo com o presidente Fábio Pimentel, que é o nosso convidado aqui de hoje, pelos nossos canais oficiais. O Sindeste está no Facebook, tá certo? No Facebook Sindeste, só para organizar a informação. Instagram, Sindeste_Santos, e no YouTube, evidentemente, Sindeste TV, tá bom? É uma alegria tê-los e tê-las conosco aqui para fazer esse bate-papo, onde hoje eu recebo o presidente Fábio Pimentel para falar de dois assuntos importantes. Primeiro, o marco regulatório. Né? Nós já falamos amplamente, divulgamos amplamente nos nossos canais oficiais o marco regulatório, onde o Sindeste tem participado juntamente com o colegiado de entidades sindicais, FUPESP, Força, ou CSPB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, e Força Sindical Central, das quais, né, entidades das quais o sindicato é filiado, também os sindicatos co-irmãos da Baixada Santista e outras regiões que se conjuminam no movimento Basta. Então, toda essa organização sindical, né, nós divulgamos aqui, que vem de tempos, né, e formatar uma série de encontros regionais, né, seminários, enfim, e o Congresso Extraordinário, nos últimos dias atrás, em Brasília, organizado pela CSPB, que aprovou o texto base. E o presidente Fábio Pimentel vai explicar como que se deu isso e agora os próximos passos. Mas a ideia aqui é importante deixar claro, nós vamos fazer uma série de entrevistas para esmiuçar o que é o marco regulatório. Né? Já falamos que é um legado, que, se aprovado no Congresso Nacional e, por conseguinte, sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né, a gente sabe que o movimento sindical vai deixar um legado para a categoria, porque vai regular a forma de representação sindical, dos direitos dos servidores, né, e também vai moralizar o que a gente sempre critica, que é o descaso do poder público, da administração, sempre em períodos de negociação. Né? Vocês sabem muito bem, quando eles não querem mais negociar, eles vão lá, agem pelas savanas, pelas nossas costas, e tentam fechar os acordos, por exemplo, acordo de reajuste, por exemplo, passando por cima das discussões, levando para apreciação das câmaras municipais, e um abraço. E aí toda aquela discussão novamente. Isso acaba, em linhas gerais, com a aprovação, a sanção do marco regulatório, isso acaba. Isso acaba e a gente moraliza, é um caminho que se tem, e o sindicato, o Sindeste, está sim na linha de frente disso. A outra questão é a validação pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, por 10 votos a 1, da chamada contribuição assistencial, que é diferente do tal do imposto sindical. Né? Isso, para os trabalhadores e para o movimento sindical, é uma grande conquista. Vocês podem achar, mas contribuição, a gente vai ter que contribuir? Sim, mas é uma grande conquista pelo modelo, pelo formato, e por mostrar, e por essa contribuição ser uma prova inequívoca de que os trabalhadores devem estar juntos às suas entidades. E isso o presidente também vai estar explicando direitinho para a gente, tá bom? Então é isso, pessoal, é o nosso programa especial, é o Sindeste TV, e eu espero que vocês assistam, tá certo? Compartilhem e repercutam nas bases, para nós é muito importante. Presidente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, William. Boa tarde a todos que vão nos assistir aqui, né? Não sei se boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que vão estar assistindo, que o programa é gravado.
Mas fico feliz de estar aqui, é um assunto que nos traz grande orgulho de estar participando, né, de estar participando da composição do marco regulatório dos servidores públicos do Brasil. Nós não pretendemos aqui falar sobre todo o marco regulatório, porque ele é enorme, né? Ele tem 30 e tantas páginas, 120 artigos, são 10 capítulos, diversas seções entre os capítulos. Para nós conversarmos direito sobre o que é o marco regulatório, nós vamos ter que fazer uma série de conversas, né? Conversas como essa aqui. Né? Agora, é importante que a gente comece e comece por aquilo que tem mais urgência. Poderia, por coincidência, o que tem mais urgência está no começo do marco regulatório. Então, eu espero que essa ordem siga, porque a urgência se daria, ou se dará, ou se dá, né, no presente, em função daquilo que está sendo regulamentado. Nós não temos a menor expectativa ou esperança de estarmos concretizando um projeto de lei com a amplitude, nós já falamos da amplitude do marco regulatório, já falamos muitas vezes da amplitude do marco regulatório, ele regula, ele normatiza, por exemplo, a OIT 151, negociação coletiva, organização sindical dos trabalhadores públicos, cria sistema S para os servidores públicos, porque, pasmem, né? Nós somos contribuintes do sistema S, nós ajudamos a sustentar o sistema S, porém não nos beneficiamos em nada do sistema S, porque a gente, pagando o PASEP, nós somos descontados, PASEP, todo servidor público paga o PASEP, e ele sai do nosso bolso como PASEP e entra lá no governo como PIS e vai sustentar o sistema S de todas as categorias, menos do servidor público. Então, a amplitude é enorme, inclusive com governança de pessoas, preocupação com automação, bom, enfim, é muito abrangente. Então, nós não temos a menor expectativa de criar uma lei, uma CLT dos trabalhadores públicos, porque é disso que se trata. Nós não pretendemos criar uma lei que trate de todos esses assuntos. Isso vai ser paulatino, vai fazer uma coisa, fazer outra. E, coincidentemente, o que está aí na alça de mira do governo é a regulamentação da OIT 151. Inclusive, já no dia 29, próximo passado, criou o grupo de trabalho com representação de todas as centrais, nós também estamos representados lá, Força Sindical, por intermédio da Força Sindical, estamos representados lá, criou o grupo de trabalho que vai produzir a regulamentação da OIT 151. Consequentemente, após isso, deverá ser encaminhado aí para o Congresso, para que o Congresso aprove na forma legal. E ali, nessa questão, né, na regulamentação da OIT 151, está a organização sindical, que é tratada talvez com mais profundidade, mas nós precisamos ter um início, né? Provavelmente o marco regulatório terá mais profundidade do que a proposta, talvez, né? Tenha mais profundidade, porque nós estamos lá, as centrais, todas as centrais estão representadas lá, no grupo de trabalho. Dessas, 6 se organizam na CSPB. E é muito provável, tá, que a maioria dos representantes para essa discussão no grupo de trabalho sejam militantes da CSPB, que, portanto, tenham trabalhado também na formatação, tenham
contribuíram para a formatação do marco regulatório. Então, vai estar lá, organização sindical está sendo discutida, organização sindical dos trabalhadores públicos, que não tem estabilidade no serviço, negociação salarial, isso tudo vai ser. Talvez só não vá, porque é um assunto mais difícil e seja deixado mais para frente, o direito de greve. Mas todo o arcabouço que envolve a relação negocial, não de trabalho. A relação de trabalho é mais profunda, envolve outros aspectos que estão previstos no marco regulatório, mas que fatalmente não estarão previstos nessa lei que vai ser apresentada aí ao Congresso depois que o grupo de trabalho produzir os seus efeitos. Mas lá vai estar a organização sindical dos trabalhadores, a relação dos sindicatos com a administração, negociação salarial. É evidente que nós, da CSPB, no marco regulatório, vamos um pouco mais a fundo. Está lá a autorregulação, e isso é importante, e vem sendo discutido a nível de central, porque nós precisamos passar, no que tange a organização sindical, nós precisamos passar da relação com o governo, sair, se libertar totalmente da relação com o governo para nós tomarmos conta do nosso sistema sindical. Porque o que acontece? Hoje para ser sindicato, tem que se inscrever no Ministério do Trabalho, enfim, teve lá parado por conta de 4 anos inexistentes, 4 não, 6 anos, né, inexistentes para o movimento sindical, né? 4 anos de apagão de movimento sindical durante o último governo e o meio governo golpista que veio antes do último governo. Mas agora voltou, está lá o Ministério do Trabalho e a legislação hoje existente manda que nós sejamos inscritos no Ministério do Trabalho. Então, assim, vamos nos libertar disso. O sistema sindical, como em qualquer lugar do mundo, tem que ser autogerido, ele tem que se gerir, ele tem que julgar o que é certo e o que é errado dentro do movimento sindical, o que é imoral e o que é moral dentro do movimento sindical. É a autogestão, e não ficar na mão aí de gerência do governo. Nós vamos, talvez, um pouco mais a fundo. Provavelmente, o projeto de lei que vai sair do grupo de trabalho é mais genérico, vai tratar mais do respeito, que não existe hoje, né? Enquanto organização sindical, enquanto inserção no sistema sindical, do respeito dos poderes para com o sindicato, e a recíproca é a mesma, vai tratar de direitos e deveres na relação sindical, não vai chegar até porque isso está sendo discutido de forma geral aí nas centrais, não especificamente dos trabalhadores públicos. Mas nós vamos ter lá um projeto de lei de negociação salarial que vai impor, vai determinar condições para essa negociação, provavelmente criando termos de contratos, né? São as convenções e os acordos coletivos, nós vamos tem que ter um termo de acerto, enfim, isso vai estar já agora para sair, já está no forno, provavelmente vai ser gerido nesse grupo de trabalho e vai ser mandado para o Congresso para que haja uma uniformidade
prevista em lei nesta relação, tá? Na relação negocial, tá? Na parte de negociação coletiva, que vai respeitar o que diz a Convenção OIT 151. E aí a Convenção OIT 151 determina como é que impõe como é que é essa relação entre trabalhador e poder público, transformando, embora não em capital, mas em patrão, o poder público, e nós, servidores públicos, sendo olhados como categoria. Isso vai acontecer e vai tratar, no futuro, provavelmente, vai tratar no marco regulatório, nós tratamos, do financiamento sindical. É uma questão importante tratar do financiamento sindical, porque sindicato sem enfraquecido, fragilizado financeiramente, é sindicato que não vai ter perna para estar fazendo a discussão, tanto em loco, aqui, com o patrão, quanto com nas esferas estaduais e federais, onde a luta também permeia, aí sim, de forma não específica, tá? Mas indireta, ela permeia nas políticas públicas colocadas pelos governos federais e estaduais, né? Presidente, dessa questão, desse recorte chamado organização sindical, a moralização do processo de negociação, eu tenho certeza que é um dos pontos chave e que vai ser muito, muito, muito importante para fortalecimento e moralização desse processo junto ao poder público e à administração, como queiro dar o nome, né? Porque a gente hoje tem muita dificuldade, negocia, mas a gente sofre com muitos efeitos colaterais, e você, servidora, sabe disso, né? Vocês, todo ano que nos acompanham, vocês sabem muito bem os efeitos colaterais, né? Então, a questão do marco regulatório moraliza, e a OIT 51, e a OIT, né, presidente, 151, é uma grande conquista também, uma grande luta, porque desde quando eu te conheci, presidente, porque faz mais de 15 anos, eu te acompanho batalhando pela regulamentação da OIT 151, né? Então, o marco regulatório também desemboca diretamente nessa questão e é muito importante. E é bom saber desse financiamento sindical, também, uma boa notícia, porque se o patronal tem direito, o patronal, o laboral também, que preste conta, não tem nenhum problema, está tudo certo, como deve ser feito mesmo. Agora, ter capacidade, ter musculatura para representar suas categorias, eu acho que isso também é uma grande conquista, isso se transformando, evidentemente, em realidade. E lembrando, pessoal, que o marco regulatório, com o seu texto base, que o presidente bem elencou no início, 38 páginas, 10 capítulos, né, presidente? 142 artigos, ainda vai sofrer discussões e possíveis alterações até chegar na mão do presidente da República, para ele observar, e a gente espera que haja aí a sanção e que esse marco regulatório, como nós dissemos no início, se torne um legado ad eterno para a categoria. Pode falar. Bem lembrado, o William. Veja só, nós temos que deixar claro que esse é o texto básico, é um documento que foi aprovado pelo Congresso de todos os servidores públicos do Brasil, para pôr em pauta essa discussão. Nós já fizemos a lição de casa, inclusive, nós pedimos... Um louvor, né, presidente? Nós fomos à Câmara, pedimos criação de comissão, parece que não para discutir apenas isso, mas para discutir os problemas dos trabalhadores públicos do município, tá? Mas com esta questão também inserida para a discussão. Nós vamos levar isso também à administração, vamos querer estar discutindo aqui, em especial, questões de cunho federal não dá para você discutir. Por exemplo, criação do sistema S não dá
precisa discutir aqui no município, mas nós queremos discutir a organização da nossa negociação coletiva, que não existe, né? Assim, não tem parâmetro legal nenhum. A única obrigação que o governo tem é o que está na Constituição. Tem que ter negociação. Abre-se negociação, senta, vou dar meio. Vocês querem 10? Então tá bom, está feita a negociação, eu só posso dar meio e vou mandar para a Câmara. É isso, e não é isso que é negociação. Não é isso que a Constituição impõe, não é isso que a jurisprudência permeia. Tá? O que tem no Brasil é o incentivo, no arcabouço jurídico brasileiro, na Constituição e na jurisprudência, é o incentivo à negociação salarial, é o incentivo ao acordo, é incentivo à convenção trabalhista, a convenção por categoria. E os servidores públicos são alijados disso, porque não tem parâmetro legal, e diga-se de passagem, ao poder público só é lícito fazer aquilo que tem previsão legal. Tem essa também. Então, a falta de legislação, para nós, faz mais falta do que para qualquer categoria. Muito embora a economia privada já tenha norteado, normatizado essa questão. Inclusive, se não se chega a um acordo, pode-se entrar na justiça e sai com uma sentença normativa e acabou. O governo, o patrão vai ter que cumprir. Muitas vezes, né, a sentença a que chega não agrada aos trabalhadores. Mas existe uma cultura legal para os trabalhadores da economia privada que não tem para os servidores públicos. E essa cultura inexistente para os servidores públicos fica piorado, porque para nós exige-se lei. E não há parâmetro para dizer que diga, você tem que chegar ao acordo. Se não chegar ao acordo, pode haver dissídio coletivo. Se houver dissídio coletivo, pode haver sentença normativa. Ou seja, de repente, para o poder público, na relação negocial do servidor público com os sindicatos, não se chegue a esse tipo de norma, não se chegue a questões de sentenças normativas e tal. A gente vai ter que, pode ser que a gente tenha que encontrar outro caminho, mas há necessidade de que haja legislação que dê parâmetro para isso. Falar, você tem que discutir essa questão tanto tempo antes da database, você tem que começar a discutir, 30 dias antes da database tem que estar, porque não dá para você ficar aqui, sabe, discutindo o ano inteiro, porque isso só favorece o patrão. Mas nós não temos norma que imponha que o acordo tem que acontecer. Então, o acordo tem que acontecer até 30 dias antes da negociação, não teve acordo, a gente vai procurar o que fazer. E mais, com a segurança de que o que foi acertado no ano anterior seja mantido. Enfim, é uma cultura que a gente precisa ter, e para ter essa cultura, nós vamos ter que ter uma legislação que dê parâmetros. E é isso que está sendo discutido, é isso que está sendo implementado, para que a gente possa vir a dar sustentação aos anseios da categoria. Com relação ao financiamento, é importante que se diga que a gente briga pelo financiamento da sustentação do sistema. É para o sistema. É o sistema sindical como um todo, já com autogestão, quando as centrais chegarem a um acordo, e isso for implementado em lei, a reforma sindical, etc. Isso, o sistema que está sendo criado precisa ser sustentado. E nós só vamos ter um sistema sindical com força
para embater contra o capital, contra o poder, contra as políticas implementadas aí pela instituição em si, né? Pelo poder em si, não é só o poder público, não é só os governos, mas o poder por trás dos governos. A gente só vai ter condição de embater com esse povo se tiver capacidade financeira, se tiver capilaridade financeira, porque o outro lado não reclama. O outro lado quer ver a gente fragilizado, quer ver a gente sem dinheiro, quer ver a gente com dificuldade para fazer a negociação, porque para eles fica mais fácil. E não pense vocês que só tem representante da indústria, só tem representante como poder instituído para brigar contra o capital, contra o trabalho, capital contra o trabalho, o poder contra o servidor público. Não pense você que tem só Fiesp, Febraban, não pense você que é só a economia privada que tem, não. Nós temos aqui, nós temos no Brasil a Confederação dos Prefeitos, e que está criando problema e fazendo lobby atrás de lobby para acabar com a gente, inclusive fomentando a PEC 32, que nós vamos dizer que não vou entrar muito nesse mérito, porque a gente vai discutir na próxima live isso. Mas, inclusive, isso, eles são, a Confederação dos Municípios é terrível, e já está fazendo lobby contra o marco regulatório e a regulamentação do OIT 151, porque para eles, os prefeitos, é muito mais fácil ficar do jeito que está. Agora, para isso, nós temos que ter capilaridade financeira, a gente tem que, ter capacidade de se movimentar, de ir a Brasília, de fazer a discussão com os deputados, fazer a discussão com os ministros, fazer a discussão. Se você não tiver a capacidade financeira de acompanhar isso, vai tomar pau. Não vai ter marco regulatório, não vai ter regulamentação da OIT 151, e nós vamos continuar da forma como está. Nós precisamos fazer um jeito de financiar o sistema sindical. E não é o sindicato, não é para entrar dinheiro no sindicato, ou só porque o sindicato faz parte do sistema, mas é o sistema. É para sustentar a nós, Sindicato de Servidores do município de Santos, mas é para sustentar o companheiro de Praia Grande, o companheiro do Guarujá, o companheiro lá do Oiapoque, do Chuí. E nós precisamos ter meios de sustentar isso. Se não tiver, não tem jeito. Ô, presidente, só queria complementar, você tem toda a razão, e assim, a servidora tem que entender, quando você tem, como o presidente falou, você oferece irrigação, capilarização, você dá condição de financiamento, você fomenta o financiamento das entidades sindicais, você democratiza, você dá da entidade com um universo menor de trabalhadores a maior, o direito de você ter capacidade, sobretudo as pequenas, você fortalece as pequenas, porque as grandes, né, presidente? As entidades já com um universo maior de trabalhadores já tem uma estruturação e tudo mais. Mas as pequenas e as médias, você fortifica essas entidades, você dá condição de elas trabalharem. Outra coisa, você permite que a gente tenha a condição, né, presidente, que nem nós fazíamos antigamente, de promover debates com a sociedade. Mas para isso precisa de dinheiro, né? Ações para fomento na base. Outra coisa, e para mim muito importante, é o sindicato agir como agente social, oferecendo benefícios. Já falamos aqui, o Sindeste, servidora sabe, tem um dos maiores leques de benefícios do movimento sindical, mas com muito esforço, né, presidente? Com muito esforço, né? Por quê? Tem que ter uma habilidade, tem que estar toda hora com a planilha na mão, tem que negociar com os parceiros. Então, assim, é uma operação que exige muito. E nem tem todos, hein, presidente? E nem tem todos parceiros como gostaria. Então, essa possibilidade dentro do marco regulatório, esse sistema de financiamento ajuda em tudo isso, e o resultado é qualidade de vida para o servidor,
é melhor, é mais fortalecimento, é melhor representação. E é assim, você sempre tem que analisar se o patrão está forte de um lado, o trabalhador tem que estar forte do seu também, porque você diminui a discrepância na discussão capital-trabalho. Isso é fundamental. Pessoal, Sindesc TV, uma série de entrevistas, começando aqui hoje com o presidente Fábio Pimentel, sobre o marco regulatório. Você vê que na primeira, né, presidente, a gente já está aqui, e assim, a gente só discutiu um aspecto, né? Alguns poucos aspectos de um documento de 142 artigos, amplo, minuciosamente discutido, e agora esse texto base já está sendo encaminhado pela CSPB e Força Sindical para o Congresso Nacional, e daqui para frente a discussão, a articulação, evidentemente que nas bases nós continuaremos fazendo discussões para angariar aí mais propostas, ideias que venham se somar a esse texto que eu falei, é base, ele não é finalizado, ele é base, porque mesmo no Congresso pode haver algumas discussões, alguns questionamentos, faz parte, é o processo democrático, sem problema algum, estamos aqui para isso. Então, é uma série de entrevistas sobre o marco regulatório, um legado do movimento sindical para os servidores municipais e públicos de todo o Brasil. Bom, presidente Fábio, tem essa discussão do marco regulatório e a gente tem uma novidade que pintou aí, né? Depois de muitos anos de controvérsia, o STF, por 10 votos a 1, validou o direito de as entidades sindicais recolherem a contribuição assistencial, que é diferente, pessoal, do imposto sindical, né? Então, assim, presidente, eu quero que você aqui explique, né, primeiro essa diferença de um para outro e quais os impactos, né, da contribuição assistencial para a vida das entidades, para a vida dos trabalhadores, né? O pessoal sempre, quando olha no Lerite lá, que vai ter uma contribuição, reclama. Mas nessa conjuntura, a contribuição assistencial é muito importante para o fortalecimento das entidades sindicais e para a representação dos trabalhadores, depois de anos, né, presidente? Desde a reforma trabalhista, do golpe do Temer, de todo o desgoverno do Bolsonaro, agora tem essa boa notícia, depois de toda a tempestade, essa bonança, né, presidente? Por favor. Vamos lá. Primeiro, é importante que se diga que sempre existiu, ou melhor, sempre existiu, não, a contribuição assistencial ou taxa negocial, ou taxa de solidariedade, como alguns costumam chamar, os mais antigos costumam chamar, e é interessante, é um termo próprio para a taxa negocial, ela já existe há muito tempo. Ela já está aí no sistema de financiamento sindical há muito tempo. Ela não é criação de agora, não foi criada pelo Supremo, e ela tem características constitucionais. A condição de se criar a taxa negocial é dada pelo inciso 4, se eu não me engano, inciso 4 por conta do que diz o inciso 3 do artigo 8º. O inciso 3 do artigo 8º diz que os sindicatos representam o sindicato de forma única, né, porque está lá no caput, que é a unicidade sindical, e os sindicatos de forma única representam todos os trabalhadores da base. Em função disso, no inciso 4, o inciso 3º diz isso. O inciso 4º diz que permite que se crie contribuição assistencial ou de solidariedade ou taxa negocial. Então, ela já existe, já faz um bom tempo, a contribuição assistencial ou taxa negocial era o sistema de financiamento sindical era assim dos servidores, dos trabalhadores. Era a contribuição sindical, essa era imposta, né, com
características de tributo, essa era imposta a todos os trabalhadores, a contribuição confederativa, que não era imposta, não tinha características de tributo, não era tributária, e ela era imposta para sustentação do sistema confederativo, federação, confederação, né? E também sindicato. A taxa assistencial, que era uma contribuição para assistir os trabalhadores, em especial, na negociação, por isso chamaram também de taxa de negociação. Não pense que é caro, não pense que é barato você fazer uma negociação salarial. Não, você tem uma série de publicações a fazer e uma série de materiais a produzir, gasolina para rodar, para poder entregar material, enfim, é um custo fazer a lide sindical, tem um custo. Se ela não der certo e ela encaminhar, por exemplo, para o movimento paredista, isso triplica. Tá? Isso triplica. Isso sem dizer que se você começa a embater com o poder público, principalmente, você começa a querer fazer frente ao poder público e vai alugar carro de som, alugar isso, etc, etc. E esse custo era mantido pela taxa negocial. Ou melhor, presidente, quanto custa o aluguel de um carro de som? Faço nem ideia, porque, na verdade, a gente busca o dos irmãos, né? Pede dos Mas irmãos. se você for alugar... Não, só para ilustrar. Não tem que alugar nada. Mas se você for alugar, só para saber, é mais de R$ 1.000. Se você mandar imprimir material gráfico, mais de... dependendo da quantidade, dá mais de R$ 2.000, R$ 3.000. Então, é só por mais as publicações, que não são baratas, e as atas, o trabalho advocatício, comunicação. Sim. Presidente, só nessa brincadeira bate uns 10 mangos. O custo existe. O custo existe. Precisa, ninguém, né? É necessário. Ninguém que tenha inteligência meana, não precisa ser um superdotado, sabe que as coisas não acontecem. Nós vivemos num país capitalista, vivemos num mundo capitalista, as coisas não acontecem de graça, porque a gente tem... vamos lá, pá, como é o da cicatriz na testa lá, o feiticeiro, vou balançar a varinha, vai aparecer um carro de som, vou balançar a varinha, o edital está publicado. Isso tem custo, e esse custo precisa ser saudado. Essa era a justificativa da taxa negocial. E tem também a contribuição de mensalidade. A mensalidade é a que dá direito ao trabalhador, quando sócio, a utilizar benefícios que o sindicato proporciona. Na verdade, o que acontece desde o fim do imposto sindical é que a carga de custo, peso do custo das lides sindicais, recai todo ele sobre as costas do trabalhador associado. E isso é uma injustiça, isso é uma coisa... em nenhum lugar do mundo é assim, essa é que é a verdade. A taxa de solidariedade, até a OIT tem verbete por conta de explicar lá a Convenção 87, agora me esqueci qual é a outra convenção, não é convenção, é orientação, mas ela tem dizendo que a taxa negocial deve ser imposta a todos os trabalhadores, independente de oposição. É o que a OIT diz. Por quê? Porque o que custeia, o que sustenta a lide sindical, a briga, a luta sindical, é esse tipo de taxa, é a taxa negocial.
porque a mensalidade é para o associado ter garantido as suas condições, seus benefícios sociais. E não é o que acontece, a carga, toda ela é suportada pelos sócios, e isso é porque o que a gente vai negociar a Constituição diz que nós representamos todos, portanto, a representação é do sindicato, a gente senta para negociar com o patrão e o que consegue vem para todo mundo. Mas só uma parte paga a mensalidade, só uma parte custeia essa lide. Isso é muito Injusto. Injusto, não tenha dúvida que isso é injusto. É O que injusto. acontecia é que o chamado imposto sindical, a contribuição sindical com características de tributo, características tributárias, era imposta a todo mundo. E essa imposição garantia a sustentação dos trabalhadores, garantia a sustentação, dos trabalhadores não, das lides sindicais, tá? Porque era imposição de todos. A contribuição negocial vinha como um plus para melhorar essa disputa, para melhorar essa condição de lide. Nós aqui no sindicato nunca fizemos o desconto negocial, nunca criamos o desconto negocial até o fim da contribuição sindical. Por quê? Porque a gente entendia que se confundia, e se confundia um pouco mesmo, a negocial com a contribuição sindical, se confundia mesmo, porque se você fosse ver lá aonde que podia ser gasto a contribuição sindical, era, apesar de ter outras, né, apesar de poder fazer convênios médicos, etc., mas ela era também voltada, em grande parte, para as lides sindicais. Então, a gente aqui no sindicato sempre achou, não, confunde, não vamos fazer e tal. Nunca fizemos a contribuição negocial. Com o fim da imposição da contribuição sindical, e isso é o que foi sendo definido pelo Supremo. Primeiro ele considerou a confederativa como não tendo características tributárias, não poderia ser imposta para todo mundo, isso já é antigo, só para associado. Depois ele com a reforma sindical, ele caracterizou também, tirou a característica tributária, a reforma sindical tirou a característica tributária da contribuição sindical e o Supremo entendeu também que a contribuição sindical não poderia ser imposta a todos os trabalhadores, só aos associados. Aí que criou a Celeuma, o movimento sindical. Nós não tivemos nem tempo de fazer isso, mas agora, sem o custeio da contribuição sindical, entendemos que tem que ter alguma contribuição que obrigue, ou que leve, nem que seja por consciência, né? Nem que seja por consciência, leve os trabalhadores em gerais a contribuir com as suas lides sindicais, com as suas lides trabalhistas, certo? Então, eu acho, agora, mudando a minha posição, e aqui até da diretoria do sindicato, entendemos como lícita a taxa negocial, desde que imposta para todos os trabalhadores, ainda que não associados. Entendemos até que aqueles que são associados já pagam. Os associados não deveriam pagar. Só os não associados, que é o custeio da lide sindical, que é o custeio da negociação salarial. O que aconteceu aí com o Supremo foi que o Supremo, num primeiro momento, a coisa de 2 anos atrás, em 2020,
ainda não tinha os reflexos definidos da reforma sindical, que foi em 17, começou a ter efeito 18, 19, ainda não tinha os efeitos perniciosos para o movimento sindical, porque o movimento sindical inexiste, né? A gente perdeu 90% do poder de punch, a gente não tem mais a articulação que tinha antes. Mas lá em 2020 entendeu também como a contribuição sendo não obrigatória a todos, só aos filiados. Mas houve outro recurso e nesse interregno passou-se 2 anos, passou aí a pandemia, né, que segurou tudo, só foi julgado agora em 2023 com totalmente outro entendimento, porque a reforma sindical foi perniciosa, foi assim, ela fez do movimento sindical, ela deixou o movimento sindical, o sistema sindical brasileiro, pequenino, sem poder embater, sem condições, sem força para embater com o patrão. E isso isso causou um debacle social, porque muito provavelmente muitas das sandices que aconteceram aí nos últimos 4 anos, se o movimento sindical tivesse condições de fazer a lide social que lhe é característica, nós estaríamos provavelmente na rua embatendo contra neguinho que joga fogo no Supremo, joga bomba no Supremo Tribunal Federal, ou até tenta destruir no 8 de janeiro o governo o governo brasileiro. Quer dizer, se nós tivéssemos a pujança que teríamos antigamente, nós estaríamos fazendo a organização da sociedade, ou pelo menos de parte da sociedade, ou da sociedade que se organiza enquanto trabalhadores, nós estaríamos fazendo a contraposição daquilo que aconteceu. E veja só você, se nós tivéssemos a pujança que tinha antes, porque nós quase sofremos um golpe. E agora, aí, hoje saiu divulgado que o coronel Cid está delatando o presidente, dizendo que ele fez reunião sim com o comando do Exército para preparar o golpe, para ver se tinha clima para o golpe, em reunião. Então, nós sofremos um risco enorme de voltar a retroceder a 40 anos atrás. Por quê? Porque a sociedade trabalhadora, aquele que não tem poder, capital para ir para Brasília, porque aquilo é tudo custeado para ir para Brasília fazer chacrinha, não tinha as suas organizações mais fortes com condições de fazer a lide. Então, veja, isso tudo vem contextualizando a mudança do entendimento do Supremo. E assim, o Supremo não votou a favor da imposição da taxa negocial. Não foi isso que votou o Supremo. O Supremo deu constitucionalidade à cobrança da taxa negocial desde que seja dada a condição de oposição. Então, não é impostura. Tá? E aí as pessoas criam uma celeuma, que vai ser a volta do imposto sindical. Não é, o imposto sindical era obrigatório para todo mundo, esse não é. Quem não quiser vai lá e diz que não quer. E fica com a sua consciência suja, porque está obrigando um companheiro que é sócio do sindicato a bancar a lide sindical dele. E eu estou falando tudo isso porque o Supremo ainda não soltou o seu acórdão. Ainda não está publicado o acórdão. A gente sabe que tem maioria. A gente tem até os votos.
A gente tem até os votos. Tá? A gente conhece os votos dos coisas, mas ainda não está. O verbete ainda não está publicado, aquilo não é. Só depois de publicado é que aquilo vai valer. Tá? Aquilo vai valer depois de publicado. Por enquanto, só tem maioria. E a gente não está, sabe? Eu não estou aqui fazendo a defesa da coisa. Primeiro tem que. Porque, assim, que nós estamos discutindo, que nós discutimos aqui, eu não estou sendo contra o financiamento sindical, não. Eu acho que o financiamento sindical é importante, nós estamos discutindo no marco regulatório. Eu não tenho ainda aprovado, eu não tenho ainda disposto a contribuição negocial. Vai acontecer a contribuição negocial. Quando ela sair publicada, a gente vai analisar aqui se vai fazer ou não, mas não há o menor ainda ensejo em fazer isso. Só quando sair lá o verbete e a gente entender direito o que o cara está fazendo, de repente, mas o meu compromisso é com o marco regulatório. É com o que a gente está propondo aqui no marco regulatório. Mas eu não posso, e o marco regulatório propõe a autogestão do sistema sindical dos servidores. Então, seria para manter apenas e tão somente o sistema sindical dos servidores. Mas eu não posso deixar de fazer a defesa. A taxa negocial imposta para todo mundo é um dever de consciência. Ela não é imposta. Aliás, a taxa negocial não é imposta para todo mundo, ela é um dever de consciência. Porque é com ela que a gente mantém a negociação salarial de todos os trabalhadores. É justo agora o cara ficar de carona olhando a coisa acontecer para depois usufruir do benefício conquistado sem custeio, sem pagar nada? É justo isso? É simples, a gente precisa, porque o cara não paga como sócio e não paga também a lide que vai trazer benefício para ele. Ou não, às vezes não traz. É negociação, mas não paga e não paga. É uma questão, a taxa negocial não é uma questão de imposição, é uma questão de consciência. E aí o trabalhador que tiver vergonha na cara, paga o seu quinhão para poder ter a representação. É isso. Bom, servidor, servidora, vocês, eu acho que o presidente foi bem feliz e bem conciso na explicação sobre a importância da contribuição assistencial para a vida da categoria, o fortalecimento da categoria, para a ampliação da representação sindical aos servidores e servidoras. Então, a gente entende que é salutar que o servidor e a servidora apoie o trabalho do sindicato. Esse apoio igual à contribuição assistencial. Eu acho que o STF foi um instrumento de validação, mas também cabe, né, presidente, ao servidor e à servidora se somar com o sindicato, no caso o Sindeste. Vocês acompanham todo o trabalho, todo o esforço. Não é fácil, não é fácil. A gente, né, presidente? A gente celebra, a gente sempre comenta, né, presidente? A nossa vida é um pouco solitária, né? Quando ganha, não faz mais que a obrigação. Quando perde, é porrada. Então, mas isso a gente não quer. A gente quer um apoio conjunto, contínuo, permanente, e eu acho que nós aprendemos com o passar do tempo que se nós estivermos desaglutinados, a gente permite ataques como o do desgoverno, né, presidente? É isso. Deixou como herança maldita, por exemplo, a PEC 32, que agora virou moeda de barganha do presidente da Câmara, que vive barganhando o atual presidente da República e usando desse tipo de situação para tentar criar uma instabilidade conosco.
Que essa é a grande questão. Esse é o jogo político que está em voga. Mas segunda-feira a gente vai falar muito mais a respeito. Então, acho que o presidente foi muito feliz. Então, a contribuição assistencial vem para também dar essa justiça, viu, presidente? É muito injusto o associado pagar um pouco, pagar por todos, né? E a maioria nos criticar, não jogar conosco. Então, eu acho que vem essa questão, moraliza, centraliza, né? E aí permite que todo mundo faça uma discussão colegiada. Nós estamos aqui, né, presidente? Estamos aqui com humildade para isso. Presidente, é isso, né? Eu acho que nós conseguimos aqui nessa primeira, debutando aí essa série de entrevistas, trazer aí um panorama um pequeno recorte do que está sendo discutido no marco regulatório, essa notícia nova da contribuição assistencial. E, pessoal, essa entrevista, esse bate-papo com o presidente Fábio Pimentel estará logo em breve em todos os canais oficiais do sindicato, no Facebook Sindeste, no Instagram, Santos, e no YouTube, Sindeste TV. Pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações dessa entrevista, das nossas lives, do Fala Presidente. Fala Presidente, todo mundo curte, porque é o presidente Fábio Pimentel, brilhante como sempre, colocando a sua opinião sempre calibrada, sempre pontuada, com muita informação, com muito conhecimento, a respeito de todas as informações e questões do movimento sindical, da conjuntura política, do país. E o presidente Fábio Pimentel, não por acaso, um dos grandes pensadores, não só do movimento sindical, mas de todas as trincheiras de discussão, país afora, e para nós é um motivo de muita felicidade tê-lo conosco. E nos lidera nessa grande jornada, tá bom? Presidente, muito obrigado. Nós havíamos combinado 15 minutos, mas no 15 minutos só de preliminares, né, presidente? De lead, né? Porque o resto é tudo. Brincadeira. Presidente, muito obrigado. Valeu mais uma vez por estar contribuindo demais, né, sobremaneira nas discussões. E vamos aí, na próxima semana, trazer mais um bate-papo dentro dessa série de entrevistas especiais. Tá bom? Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Vamos aí ver o desenrolar da situação, a gente vai trabalhando mais o marco regulatório. Sem dúvida. E tem que ser trabalhado, esmiuçado a enésima potência, porque quando se trata de um documento que, se sancionado lá na frente, vai deixar um legado, então temos que trabalhar em conjunto. E servidor, servidora, esse documento é de todos nós. Vocês podem deixar contribuições nos nossos canais oficiais, no WhatsApp. Eu vou pedir até para o Caio colocar aqui rapidamente, Caio, para a gente terminar aqui o nosso contato. Se não, depois você... Isso, aqui, ó, está passando aqui no rodapé. Vai lá, manda no WhatsApp, deixa a sua contribuição, porque o presidente Fábio Pimentel, enquanto liderança na FUPESP, na CSPB, na Força Sindical, certamente ele vai pegar esse calhamaço de contribuições e vai levar para discussão com as demais lideranças. É assim que está sendo, e foi assim que o marco regulatório, né, presidente, pelos grupos de trabalho aí, foi concebido. Tá bom? Vamos participar e vamos ajudar o sindicato aí. Valeu, viu? Até a próxima. Tchau!